Estamos de volta com o nosso Morning Show, gente. Chegou a hora mais aguardada deste programa. A gente vai entrevistar o protagonista de um vídeo que viralizou dias atrás e levantou polêmica sobre masculinidade. Sem delongas, vamos ver ou rever o vídeo. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto! Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Né, gente, o tom de voz que o Adriles fez com o desse rapaz que gritou. Olha, o barbudo de camisa branca aí que vocês viram nesse vídeo é o coach e empreendedor Wendel Carvalho, definido em seu próprio site como especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas. E é com ele que a gente vai bater esse papo agora nessa manhã. Wendel, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos, muito bom estar aqui e muito bom ver aquele vídeo logo na abertura. Que bom, obrigado pelo espaço. Muito bem, Wendel, esse trecho viralizou na internet, né? É possível a gente entender o que estava passando ali? Queria que você contasse um pouco pra gente. O que acontece é o seguinte, eu conduzo um evento de mudança comportamental, onde as pessoas vão lá para poder redefinir 5 áreas da vida. Esse evento se chama Protagon, ele tem 50 horas de duração, 50 horas. Então, das 50 horas, alguém, como a gente vê que isso acontece na internet o tempo todo, pegou um trecho de 1 minuto e meio e sem contexto nenhum, jogou na internet. Então, as pessoas fazem isso o tempo todo. São 3 filtros mentais que existem. As pessoas selecionam, deletam e distorcem. São filtros que utilizamos o tempo todo. Eu utilizo isso o tempo todo, não tem como viver sem esses filtros, né? Então, eram 50 horas de treinamento, pegaram um trechozinho de 1 minuto e meio, onde eu estava fazendo uma intervenção com o querido Eduardo, que é um aluno meu, e o Eduardo estava trabalhando ali questões ligadas a travas emocionais que ele tinha, de não conseguir se expressar quando alguém ia contra o que ele acreditava. Quando alguém metia emocionalmente o dedo no peito dele e ele não conseguia se desvencilhar daquilo. Era um pedaço de uma janela de 50 horas. Agora, Wendel, esse vídeo gerou muita discussão na internet, teve matéria para tudo quanto é lado em relação a isso, e eu queria que você nos contasse como é que você reagiu às críticas em relação a esse vídeo, que são críticas que dizem que exatamente esse vídeo reforça um padrão de um comportamento patriarcal, né, de uma masculinidade tóxica na sociedade. Como é que você reagiu a essas críticas? Bom, a primeira coisa a gente entender é o seguinte: não importa o que outras pessoas vão falar sobre mim ou sobre vocês. Nós não precisamos da opinião de outras pessoas quando nós sabemos quem nós somos e o que realmente estava acontecendo ali. O grande desafio das pessoas é que elas acreditam que por selecionar, distorcer, generalizar, pegar um vídeo de 1 minuto e 30 e postar em algum lugar e julgarem o que estava acontecendo numa janela de 50 horas, e ninguém veio conversar comigo. Vocês são o primeiro veículo de mídia que vem conversar comigo. Porque é muito mais fácil colocar lá e vamos falar que era isso, masculinidade tóxica, essa bobageira toda. Então, esse é o contexto. Então, assim, não importa o que disseram, porque aquelas 1000 pessoas que estavam lá, os mais de 240 mil alunos que eu tenho, eles sabem o que acontece dentro daquela sala. Eles sabem. As pessoas sabem. Só que quem viu o vídeo não sabe. E as pessoas, não, vamos lá no canal do YouTube do Wendel, tem 250 vídeos lá. 51 milhões de visualizações. Vamos assistir uns 10 vídeos para a gente poder entender se é realmente isso que o Wendel pensa. O Wendel é casado? O que será que a Karina... Como é que a Karina é? A Karina é uma mulher submissa que apanha do Wendel? Então, vamos checar. Não tem isso. Então, assim, o que foi dito, para mim, não tem a menor importância. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que a gente faz lá, e o Eduardo, por exemplo, sabe o que aconteceu com a vida dele depois daquela intervenção, entende?
Então, assim, o que acontece é o contexto de, por exemplo, masculinidade tóxica, que são termos que são levantados. Jordan Peterson, um autor maravilhoso, deixa muito claro isso. Masculinidade tóxica ou é o comportamento humano tóxico? Da mesma forma que tem homens que têm comportamentos que são inaceitáveis, como, por exemplo, violência. Um homem violento em relação à mulher, isso é inaceitável. O que eu defendo claramente é que está acabando essa virilidade e essa agressividade nos homens. E a agressividade é algo fundamental dentro de um homem. Mas o homem tem que ser agressivo com a sua agressividade contida, controlada, não violento. E aí, semanticamente, existe uma dificuldade das pessoas entenderem a dificuldade do homem que é agressivo, ou seja, tem atitude, tem punch, resolve as coisas, protege a sua família, resolve quando as coisas estão com dificuldade, de ser agressivo. E a sociedade agora quer que os homens não sejam nem mais agressivos. Existe uma diferença entre agressividade e violência, né? Wendel, além das críticas, esse seu vídeo também gerou muitos memes. Vamos colocar um aí, produção? Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Ô, Wendel, e além... Não dublei, não fui eu, não. Além, Foi, olha, Madrid. eu queria só dizer, Wendel, que quem dublou exatamente esse meme foi um integrante do nosso programa, mentira, o Adriles, mentira, né? calúnia. Ele inclusive recebeu uma alta remuneração por isso. Não, mas olha, Wendel, só mais uma coisa importante. Além de meme, também teve repercussão, porque o Whindersson chegou a publicar um tweet, não é, produção? Muito famoso, gente muito famosa aí publicou sobre esse seu vídeo maravilhoso, dublado inclusive no meme pelo Adriles. Olha, só pra te explicar, Wendel, nós temos aqui na nossa bancada do Morning Show uma pluralidade assim nítida, né? Primeiro pelo Adriles, segundo pelo Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho e Vinícius Moura. A Paulinha já estava querendo fazer uma pergunta antes, então vou passar a palavra para ela. É porque a gente vê os caras de pele, esse recorte, enfim, e a gente vê que tem várias mulheres também ali, né? Tem várias mulheres que estão ali sentadas. E aí, é isso que eu queria entender. Elas estão ali sentadas, elas também estão aprendendo alguma coisa? Esse foi um momento especial para esse indivíduo que tem um bloqueio? Para os homens. Para os homens que estavam ali presentes. Aí, essa agressividade que você falou, assertiva, que eu acho que é essa agressividade positiva, não a agressividade da violência, ela também é importante para as mulheres. E você trata disso lá também? Porque é o que você falou, foi só um recorte. Eu nunca assisti sua palestra de 50 horas, mas eu vi que tem um monte de mulher ali. Conta pra gente. 50% do meu público nos treinamentos são mulheres. 60% da minha audiência no Instagram são mulheres. 60%. Antes de entrar, eu sabia que vocês iam perguntar, eu fui lá olhar. 60%. Então, o que acontece? As pessoas confundem, e é louco, porque se eu fosse explicar tudo aqui, eu demoraria 4 horas para explicar. As pessoas confundem energia masculina com energia feminina. Energia feminina não quer dizer mulher. Energia masculina não quer dizer homem. Eu sou um homem que tenho em mim energia masculina e energia feminina. O fato de eu estar aqui me preocupando em vocês entenderem é minha energia feminina. O fato de eu chegar lá e resolver alguma coisa, chegar à atitude e tudo mais, é minha energia masculina. Eu tenho energia masculina e energia feminina. As pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que é o seguinte, energia feminina é da mulher, energia masculina. E aí a gente começa com esse discurso polarizado. Então, lá, naquele momento, Eduardo precisava ativar mais a sua energia masculina para equilibrar isso. As mulheres precisam ter energia feminina e masculina. E por que essas duas energias são tão importantes dentro de um relacionamento? Um relacionamento precisa ter uma pessoa que ela é um pouco mais masculina e um pouco mais feminina do outro lado, para que aconteça essa dança, esse jogo. E eu estou falando de um relacionamento hétero e um relacionamento gay. Não importa. Vai existir sempre uma pessoa que é um pouco mais masculina e outra um pouco mais feminina. Quando essa dança não acontece de forma síncrona, existe um problema no relacionamento. Eu atendo casais, héteros e gays, há mais de 15 anos. Não estou falando aqui porque eu li um livro ontem, eu fiz um cursinho ontem. Não, eu tenho 16 anos de carreira. Então, eu quero que vocês entendam. É uma diferença entre masculino e feminino e energia, homem e mulher, e masculino e feminino.
Então, eu tenho uma energia masculina e a Karina, minha esposa, tem energia masculina. Só que para a gente poder se relacionar, a minha energia masculina, na maior parte das vezes, precisa ser um pouco maior do que a dela. Tem momentos que a Karina me engole, a energia masculina dela fica maior do que eu. Ela fala assim, eu não quero isso aqui em casa e acabou. Eu falo, não vou mexer com essa porra, porque não vou falar mais nada. Então, essa polaridade acontece. Tem momentos que a energia masculina da Karina é maior, tem momentos que a minha energia masculina é maior. E entender essa dinâmica, essa dança no relacionamento. Perfeito. O que acontece? Mulheres vêm sofrendo muito, porque estamos na terceira onda da clarificação desse masculino. A primeira onda foi o quê? Até a Revolução Industrial, onde os homens eram patriarcais, aquela coisa, a mulher não podia votar, os homens batiam nas mulheres, essa coisa. Isso não cabe mais, isso acabou, meu Deus do céu, nunca coube, na verdade, né? Aí veio a Revolução Industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Os homens foram mais para as fábricas e os filhos foram criados quase que exclusivamente pelas mães. É o que aconteceu. Então, aconteceu um distanciamento do filho do pai. E perdeu-se esse referencial. O referencial do masculino, quem deu a partir dali foi a mãe. A mãe começou a dizer para o filho o que era o universo masculino. A mãe começou a projetar no filho a imagem do pai que não estava ali. Aí começou um outro tipo de homem sendo criado, que é esse homem que a sociedade quer hoje. Que é um homem que não é agressivo, que é um homem que não tem atitude, que é um homem que ele... Por quê? Ele é o oposto daquele homem inicial. E eu entendo a dor, porque aquele homem inicial, que veio desde das eras antigas até a Revolução Industrial, era um homem muitas vezes nocivo, mas um homem que muitas vezes foi necessário, mas nocivo em muitas vezes. Então não cabe mais aquele homem. Qual é esse terceiro homem que existe e precisa vir à luz agora? É o homem que tem esse equilíbrio da energia masculina e feminina. Não é aquele homem, por exemplo, que quando a mulher chega em casa chorando, pô, meu dia foi terrível e tal, e o cara, porque meu chefe, o que a mulher quer, esse cara fala assim, ó, olha, seguinte, eu seguro as pontas, sai dessa porra desse trabalho, eu vou segurar as pontas aqui em casa, vai que eu seguro, não quero ver você passando por isso. Na prática, você pode abrir uma enquete no seu Instagram e pergunta lá que tipo de homem essas mulheres querem. Elas querem um homem que seja parceiro, um homem que esteja junto, que a escute, mas um homem que resolva. E o esse resolver, de fato, questões complexas, difíceis, é a energia masculina, que as mulheres também têm. Eu quero que vocês entendam que a gente não está falando de homem e mulher, está falando de energias, manifestações energéticas de tem homem, diferenças do biológicas. masculino e feminino, entende? Deixa eu passar a palavra aqui para o Adriles, porque eu notei que o Adriles fez algumas caretas enquanto você falava, e eu queria muito te pedir... Não, o Adriles é o equilíbrio perfeito das energias. Então, mas, olha, Joel, Paulinho e Vinícius, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aproveitando que nós temos um coach de masculinidade aqui, eu queria muito pedir um freela, um gratuito, para você ajudar o nosso Adriles também. Se você puder, Wendel, seria fundamental. Eu não preciso de ajuda, eu sou um homem do futuro, eu sou um homem reconstruído. Mas eu queria perguntar para o Wendel o seguinte, eu fiquei pensando muito nas coisas que ele disse, aí a gente sabe, né, não precisa nem remontar a Revolução Industrial, vamos remontar mais antigamente, a pré-história, que os papéis normativos, biologicamente, culturalmente arraigados na nossa natureza, fomentam exatamente o princípio da nossa atração sexual e afetiva. O macho provedor, aquele que disseminava a sua semente e que protegia a prole, a família, a mulher grávida, é ainda, até hoje, no imaginário feminino, o símbolo de virilidade, de masculinidade. E a mulher tinha essa coisa de receber, de ser mais generosa, porque ela é engravida, então ela tem que escolher melhor o seu parceiro. A minha pergunta é muito simples. Em que medida você acha que o feminismo contemporâneo tem atrapalhado esse tipo de definição mais objetiva desses papéis normativos, querendo ressensibilizar o homem, que tudo bem, como você bem disse, o homem às vezes era agressivo, é incisivo, sei lá, era violento, isso tem que acabar. Mas isso faz parte da natureza também agressiva do homem. E aí o homem, quando fica muito sensível... É uma pergunta, Adriles. Aí quando o homem fica muito sensível, ele fica meio embananado. Então minha pergunta é, em que medida, como é que você diferencia, mais objetivamente, o machismo tóxico, violento, agressivo, da masculinidade daquele homem pré-histórico que agradava a sua mulher e segurava e protegia a sua prole, que ainda até hoje é o símbolo do homem sedutor para a mulher? Qual que é a diferença entre machismo e masculinidade? Isso é maravilhoso. Te devo um outro café por fazer essa pergunta. Vamos entender a seguinte diferença aqui. Essa pessoa que é machista, o homem machista, é o que acredita que ele é superior à mulher e a mulher é inferior. Se vocês forem na definição, está ligado a isso. Um é maior que o outro, melhor que o outro, superior ao outro. Isso não existe. São elementos complementares. O homem sozinho,
ele é ineficiente. A mulher sozinha é ineficiente. Tanto na criação de filhos, por exemplo. Essa é uma coisa muito clara. Um homem não é capaz de disparar feminilidade em uma menina, em uma mulher. Não é capaz, só uma outra mulher pode fazer isso. E aí uma mensagem para as mães solos. Uma mãe que cria o seu filho sozinha não é capaz de criar masculinidade dentro de um menino. É só um conjunto de homens que podem fazer isso. Isso é iniciação tribal, é o que existe desde que o mundo é mundo. Eu fui criado por mulheres. Então, o que acontece? Qual a solução para uma mãe solo? Buscar um professor de judô para o filho, escoteiros, futebol, esse tipo de coisa que ele vai ter contato com outros homens. Então, existe essa diferença desse homem que é o homem novo, que é o que eu venho propondo para essas pessoas, que é o homem que, ao mesmo tempo que ele é agressivo para proteger a sua família, ele é agressivo para poder ter atitude, resolução, ele é completamente amoroso com a sua esposa, completamente fiel à sua esposa, completamente em prol de passar valores para os seus filhos, passar tempo junto com os filhos, dividir as funções de casa. Pô, final de semana eu lavo louça aqui em casa. Eu não estou fazendo nenhum favor para minha esposa, não. É porque a gente não tem empregado no final de semana. Mas eu vou lá e lavo. Por quê? Porque isso é minha parte, entende? Só que as pessoas não entendem isso, fazem um recorte e porque deletam, selecionam e distorcem. Então esse homem que tem atitude, é o homem que está lá para resolver, é o homem que na última instância, se precisa alguém lá brigar com alguém, discutir, falar assim, tá errado isso, ele não vai permitir que a esposa dele vá lá. Por uma questão de proteção. Ele vai, mesmo sabendo que a esposa é capaz de fazer isso. Pô, a mulher é capaz de fazer praticamente tudo. É entender essas diferenças que existem. Por que cargas d'água o homem vai lá e tem 7, 8 vezes mais testosterona que uma mulher? Existe um fator biológico nisso. Só que o que acontece? Que muitas feministas que não conseguem entender esse movimento, e aí eu entendo o porquê delas, porque elas querem evitar aquele homem lá de trás, aquele homem, né, brucutu lá de trás, ressurja. Eu entendo isso. Então essa é a diferença entre esse masculino saudável e esse machista. Perfeito. Wendel, aqui eu tenho um papel, às vezes, de ser um pouco chato, exatamente por conta do tempo nosso aqui de programa, então vou pedir para o Joel e para o Vini fazerem as suas perguntas agora e você responde de uma vez só, tá? Joel. Vamos lá. Bom, Wendel, bom dia aí. Olha, eu entendi que você está dizendo que, ok, existem energias masculinas e femininas, todos os homens e mulheres têm ambas as energias, mas ainda assim, de alguma maneira, no homem deve prevalecer mais, especialmente no relacionamento, nos filhos, a energia masculina, e na mulher, a energia feminina. Agora, muita gente hoje em dia discorda disso, diz, olha, essa preponderância da energia masculina no homem, ela é justamente o que faz com que as mulheres tenham a sua carreira profissional muitas vezes tolhida, que não possam ocupar os mesmos espaços, que deixa o homem com uma ascensão, um papel social mais importante do que a mulher, enfim, uma série de outras coisas na vida profissional e nos relacionamentos. O que você diz, então, para essas pessoas que dizem, ok, podemos até falar de duas energias, ou seja lá o que for, mas elas poderiam estar distribuídas igualmente entre as pessoas, sem necessidade do homem ainda ocupar o papel do provedor, da rocha de estabilidade e a mulher ali mais frágil. Vini, vai lá. Oi, Wendel, bom dia. Queria perguntar para você se de alguma forma você redirecionou seu trabalho, como você é um cara que trabalha com o público, se você redirecionou seu trabalho agora nesse momento de pandemia, se você começou a tratar dessas energias também agora que acabam talvez mudando um pouco, com todo mundo estando em casa, as relações mudam dos casais também. Queria saber se você direcionou seu trabalho com relação a isso. Wendel, nosso intervalo está chegando, então vou pedir brevidade aí no seu comentário, tá? Por favor. Fechado. Então, primeiro a resposta, respondendo-se primeiro a segunda, que é mais simples, né? No meu canal do YouTube tem vídeos, 2 vídeos por semana, vídeos que a gente faz no estado da arte, vídeos com conteúdo. Inclusive, um dos vídeos que a gente postou foi 5 sinais que mostram que o seu casamento pode estar por um fim e como resolver essas questões. Então tem vídeo no YouTube de graça, ninguém precisa pagar nada, tem lá, tá? Agora sobre a outra questão, que é as mulheres ganharem menos, né? Então as mulheres ganham menos, têm menos oportunidade e tal. Eu convido todo mundo que está ouvindo aqui, eu não sei quantas pessoas estão ao vivo com a gente aqui, mas um trabalho de casa, vai no Netflix e assiste um documentário chamado Netflix Explica por que as mulheres ganham menos. E vocês vão perceber lá que, na verdade, não é que as mulheres ganham menos, é que por conta de tendências naturais da mulher, a mulher ela é mais cuidadora, a mulher ela é menos agressiva, naturalmente, isso é biologia, gente, não estou falando, é biologia. Então elas escolhem profissões que têm mais cuidado, escolhem profissões que muitas vezes pagam menos, é uma questão de escolha, isso é comprovado cientificamente lá, eles mostram vários estudos. E na verdade a mulher que ganha menos é a mulher que tem filho. E a mulher que tem filho ganha menos porque não está disposta a se matar de trabalhar para poder crescer no mundo corporativo, e a gente sabe como funciona. Comparando mulheres que não têm filhos com mulheres que têm filhos, mulheres que têm filhos ganham bem menos. Então a questão não é mulher e homem, a questão é mulher que tem filho.
Essa sim ganha menos. Estou falando de estatística, não estou falando de alguma coisa que eu acho ou penso, entende? Assistam Netflix explica por que mulheres ganham menos e, na verdade, são mulheres com filhos ganham menos. Então, elas escolhem, por exemplo, vocês acham que tem mais dermatologista homem ou mulher? Você acha que tem mais neurocirurgião homem ou mulher? Por uma questão de movimento biológico. A capacidade do foco em uma única coisa do homem é maior. A mulher ela é mais sistêmica, a visão dela é mais periférica. Ela tem um outro tipo de habilidade. E aí a gente percebe quem ganha mais, o neurocirurgião ou uma dermatologista. O neurocirurgião, mas por que as mulheres não escolhem? Porque elas não têm interesse naquilo. É muito menor o interesse. Está disponível. Então, cria esse contexto de que mulheres ganham menos, porque existe. Não é isso. As opções de profissão estão lá. Okay? Perfeito. Você respondeu o Vini, né, Wendel, agora? Os dois. Sim, né? falei que a gente tem vídeos e materiais que estão no YouTube para ajudar as pessoas de graça. Deixa eu agradecer você, então, Wendel Carvalho, pela entrevista aqui no Morning Show. Muito obrigado, Wendel. E volte sempre aqui, viu? Obrigado mesmo. Gratidão imensa. Obrigado. Valeu, time. Obrigado. Valeu.